Jamais seremos vencidas. É isso aí. Pelo que eu pude ver, vocês assistiram, acho que as videoaulas, né? E também fizeram lá aqueles testes, né? E pelo que eu pude ver, a maior dificuldade ali foi com relação aos direitos da personalidade, né? Eu fiz um levantamento, né? Acho que com relação aos direitos que são autorais mesmo, assim, ao direito do criador, acho que não teve tanta dúvida. Mas acho que a maior dúvida é com relação aos chamados direitos da personalidade. Então, só para retomar aquilo um pouco, né? Se vocês tiverem outras dúvidas, quem não quiser aparecer, pode escrever no chat, né? Não tem problema. Eu vou lendo, vou respondendo. Então, é o seguinte: os direitos da personalidade, eles são direitos que estão elencados no artigo 11 a 21 do Código Civil. E ali há a determinação, há duas determinações ali. Uma é no sentido de que quem tem personalidade é o ser humano. E ele tem personalidade com o nascimento, com vida e com registro. E o que são esses direitos da personalidade? São direitos de ordem moral, direitos de ordem física e direitos de ordem psíquica. A questão é que quando alguém cria alguma coisa, ele criou, ele é o autor de alguma coisa, qualquer obra, qualquer uma que seja, não interessa se ela é uma estátua, se ela é uma pintura, se ela é um livro, não interessa que tipo de obra que seja. Toda pessoa coloca o seu ser aí nesta obra. Então, há um cunho ideológico ali. E automaticamente, dentro dessa obra, estão presentes os direitos da personalidade. E esses direitos são tidos como direitos de ordem física, e isso envolve todo o físico mesmo. Então, quando alguém faz uma música, quando alguém faz um vídeo, quando alguém faz qualquer obra, tem ali a voz, que é um direito de ordem física, tem ali a questão intelectual que foi colocada ali, que se expressa, por exemplo, através de um som, através de uma imagem que foi criada. É muito interessante, né? Às vezes, eu pego várias obras e elas dizem a mesma coisa com outras palavras. O que é o mais difícil? É você identificar assim, quem criou a origem disso, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro de uma área que sempre eu estou estudando bastante, que é a área da filosofia. Então, você pega Martin Heidegger e ele fala que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que você visualiza isso quando você sai dessa coisa. E aí você está no meio da coisa, você sai e você é capaz de ver. E você pega Niklas Luhmann e ele vem e fala a mesma coisa. Ele fala que existe um terceiro observador de todo um entorno, que dentro deste entorno tem subsistemas. Então, tem sistema de irritação, tem sistema de interdependência, tem sistema de dependência. Mas por que ele foi capaz de ver isso? Porque ele se coloca de fora daquela coisa. Então, afinal, quem é que é realmente o detentor da ideia? E aí você pega um livro do José Saramago que chama A Ilha. E qual que é a proposta que ele tem no livro? Que para enxergar a ilha você tem que sair da ilha, senão você não vê a ilha. E que já é uma proposta que foi primeiro tratada por Heidegger, depois tratada por Niklas Luhmann e agora tratada por ele. E a outra pergunta, né? Será que é só isso? Será que não existem outros?
Mas o que muda com relação a todos eles? O tipo de contextualização histórica. Então, o Niklas Luhmann cria a teoria sistêmica a partir disso. Heidegger já discute a questão ontológica. E o Saramago, então, simplesmente quis contar as crônicas pessimistas dele a todo tempo, inventando histórias, né? Então, você vê aí que são pontos diferentes, mas todos colocam o seu ser aí, colocam a sua personalidade. Então, eles têm direitos de personalidade. Então, os direitos do corpo, né, de ordem física, ele tem que estar presente. Então, é um rosto. Isso é muito observado quando se tratam dos direitos conexos, da avaliação dos direitos conexos. A Regina Duarte, agora que foi recém-desempossada ministra da Cultura, né? Agora já deixou de ser ministra da Cultura. Mas ela foi ministra da Cultura, deixou de ser ministra da Cultura, só que antes disso ela foi a viúva porcina. Então todo mundo conhecia ela como viúva porcina, que era uma personagem de uma obra de uma outra pessoa. Então, ela está presente, né, enquanto a titular da corporificação que ela deu a um personagem que tem numa obra. Então, aí que moram esses... Por que se faz tudo isso? Porque na hora de mensurar valores, né? Quanto custa uma pessoa que interpretou? Porque ela pôs o ser aí no personagem. A Eva Vilma interpretou Ruth e Raquel na novela, as gêmeas, a Boazinha e a Má. Aí, tudo bem, teve um certo peso, mas não foi tanto assim. A Eva Vilma que interpretou a primeira. Aí depois vem a Glória Pires e faz um arraso de interpretação. E aí todo mundo se refere, né? A Ruth, a Raquel, né? Então, quer dizer, ela como atriz, a imagem dela tem um peso muito grande, né? E isso é um direito de ordem física, porque aquele rosto, aquela cara, aquela interpretação, é ela que sabe fazer, não sou eu, não é outra pessoa, é ela. Então, esses direitos de ordem física, quando se trata do direito autoral, ele tem que ser respeitado. E principalmente nos direitos que são conexos, né, que são esses direitos de interpretação. O mesmo ocorrendo com a voz. Tem voz que por mais que alguém queira imitar, né, que por mais que queira se aproximar, não consegue. Aquela voz é daquela pessoa, então tem que ser respeitado. Os direitos de ordem psíquica, esses, até envolvendo os direitos autorais, eles têm um peso menor no sentido de que são poucos vistos. Né? O direito de ordem psíquica é mais visto em questões de direito civil. Por exemplo, numa separação em que as pessoas acham que é só a mulher, né? A mulher sai um caco, tem homem que sai louco de uma relação. Né? Tem homem que a mulher consegue colocá-lo doido, colocá-lo inseguro, colocá-lo em pânico, né? Porque todo mundo fala da Lei Maria da Penha, fala dos direitos da mulher, né? Mas os direitos do homem também. Né? Onde que fica isso? Então, é uma questão que tem que ser sopesada, né? Outro dia eu fui dar uma aula, assim, uma aluna falou, eu discordo porque eu sou feminista. Eu falei, ok, sem problema. A questão não é ser feminista ou não ser. Eu estou falando que toda história tem dois lados. E que a gente precisa entender que cada pessoa reage de um jeito. Não há situação padrão. Né? E numa situação de relacionamento, psiquicamente um se sente mais afetado do que o outro. Agora, uma questão que envolveu o direito autoral e que teve muito presente essa questão psíquica, porque foi alegada em juízo, foi o rapaz que fez uma biografia do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos não gostou, ele se sentiu extremamente ofendido. No fim, o tribunal determinou o seguinte, que era para deixar público, que tudo bem, o cara escreveu a vida dele, né, a biografia dele, mas que quem mandou ele querer ser um homem público? Quem mandou ele se tornar público? Então,
a reputação é a ideia que terceiras pessoas fazem da gente. Alguém pode alegar o seguinte: você é burro, você é inteligente. Tudo bem, é a opinião dele. Então, o que o tribunal entendeu é que o Roberto Carlos ele sofreu psiquicamente, né? Tem pessoas que consideraram até que ele estava certo, que era uma invasão à privacidade dele, mas ele não é um homem privativo, ele é um homem público, ele se expõe, né? Ele é do povo. Tem pessoas que perdem a própria vida delas, né? Elas realmente não podem se expor, né? Então, isso traz uma afetação psíquica? Traz. A gente vê agora, ó, não precisa ir longe, essa situação que está sendo imposta pelo Covid. Vocês não estão vendo aí, ó? Eu não quero abrir minha imagem, eu não quero mostrar a minha casa, eu não quero mostrar a minha intimidade, eu não estou bonito, eu não estou bem. Até que ponto, né? Eu tenho a impressão que essa questão envolvendo direito autoral, porque igual uma coisa, o doutor Piva está me gravando, o senhor pediu autorização para mim, e se eu não quiser a minha imagem, Eu né? deleto. Exposta, não é verdade? Então, Eu assim, deleto. depois vai Delete. mostrar isso para alguém. Isso é porque ele já tá com medo, tá vendo, né? É um direito da personalidade. Não, mas ó, vou até deixar público aqui. Eu autorizei, tá? Não tem problema, não. Mas assim, tô dando um exemplo para vocês, como professores, poderem entender. Se vocês não. Porque tem, inclusive, tem faculdades, algumas pessoas até me telefonaram. A faculdade está exigindo assim, ó. O professor, no período que ele está, a tela dele tem que aparecer. Dos alunos não tem, mas a dele tem. Depende, o que está no contrato. Né? É igual uma coisa, o próprio Centro Paula só, olha, grava suas aulas. Eu falei, não, eu não vou gravar, não quero gravar, não vou gravar. E eu entro lá na opção e põe, não gravo. Os alunos vão reclamar de você, problema deles. Posso Pode fazer uma... falar, Luciane. Então, eu queria, já que você tocou nesse, eu estou desde o comecinho com isso na cabeça, né? Porque eu sou daqui de Itu, né, da prefeitura de Itu, e nós estamos gravando videoaulas. As professoras estão gravando videoaulas. Não é online, né? Elas gravam as aulas e essas aulas são gerados links e esses links são enviados para as crianças. Isso pode dar algum problema? Assim, se alguma professora chegar e falar, eu não quero, Pode, ela não é obrigada a fazer. Veja bem, a medida provisória que entrou em vigor depois da lei número 6/2020, ela determinou que possa haver uma alteração no contrato de trabalho de forma unilateral pelo empregador. Mas o que acontece? Pode haver? Pode, mas a pessoa pode se recusar. Eu não vou fazer. Aí o que acontece? Tem que se ajustar esse contrato de trabalho. Agora, o que você, como trabalha na prefeitura, você pode fazer para estar se blindando? Pegando uma declaração de todas as professoras com relação ao seguinte, que elas estão fazendo, e isso de acordo, as aulas remotas e gravadas, né? De acordo com a possibilidade dada pela medida provisória, é a medida provisória 927/2020, mas que elas estão fazendo para atender uma situação emergencial que vai ser usada só nesse período e que, para tanto, nesse período, elas estão fazendo a cessão do direito autoral dessa imagem. Aí elas podem, inclusive, falar que elas estão recebendo por isso, que elas têm um salário, estão recebendo por isso. Tem que ser elaborado pelo jurídico aí da prefeitura. Mas aí você se garante. Agora, não pode obrigá-las também. Por exemplo, se elas deram uma autodeclaração que elas não têm condições nem psicológicas de fazer isso, porque tem pessoa que não tem. Tem pessoa que não se adapta ao ensino à distância. Tem pessoa que não se adapta a gravar a aula. E é uma questão até patológica mesmo. É uma questão de patologia.
Então, se ela apresentar um atestado médico, alguma coisa nesse sentido, tem que ser levado em consideração. Ela não pode ser forçada, ela não pode ser obrigada. O que, por exemplo, a minha coordenadora falou para mim, mas a gente quer ajudar os alunos que perderam aula, que não viram, que não. Eu falei, é problema de vocês. Eu não tenho que ajudar ninguém. Primeiro, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. E nem quero ser. Eu, para santa, falta muito. Segundo, que tem um detalhe aí. Aula remota não é ensino à distância. E foi celebrado um contrato com a escola, com a faculdade, com que as aulas seriam presenciais. Então, você atender a uma situação emergencial de uma aula remota é uma coisa. Você deixar a aula gravada para o aluno acessar a hora que ele quiser e sei lá eu fazer o que ele quiser. E vou falar mais uma coisa. Eu ainda, quando eu entro na sala de aula, a primeira vez que eu entrei, eu falei, olha, vocês estão todos reunidos aí, eu fechei a opção de gravar aula. Eu não gravo, eu que falei, eu não gravo aula, não estou sendo paga para isso. A aula é remota, existe um compromisso de vocês também estarem aqui, porque tem que computar a presença desse aluno. Então, existe um compromisso de vocês estarem aqui. Então, eu não vou gravar aula. E aí eu avisei, mas vocês podem pegar o celular aí e estarem gravando a minha aula. Se eu pegar, se vocês disponibilizarem para alguém, em alguma rede social, alguma coisa, vou meter um processo em vocês e vou pôr até na cadeia. Entendeu? Porque eu tenho esse direito. Então, assim, o que acontece? É o meu direito de personalidade, é o meu direito de imagem, é o meu direito de voz, é o meu direito amplo. Então, com relação a um direito que é da personalidade. Agora, eu atendo a necessidade emergencial agora do Covid, eu atendo a aula remota, só que tem uma diferença, porque qual é o propósito de se gravar? É exatamente esse, é usar depois. Só que esse usar depois, ele vai trazer proveito econômico para alguém. Tanto pode ser de forma direta como de forma indireta. E eu vou ganhar o que com isso? Entende? Porque quando você entra numa relação trabalhista, um dos requisitos da ação trabalhista, da relação trabalhista, é a onerosidade. Ela tem um custo. E ninguém pode trabalhar de graça, porque é um dever de subsistência. Eu não trabalho por hobby, eu trabalho porque eu preciso. Mas a lei ainda fala mais, que até nos casos em que uma pessoa ela é porque normalmente a relação de trabalho, ela envolve assim, olha, de um lado uma parte hipossuficiente, que é o empregado, e o patrão que está numa condição econômica melhor. Mas pode acontecer, da relação ser entre o patrão, o empregador que tem dinheiro, e o empregado ser hipersuficiente. Ele trabalha para encher o tempo dele, a cabeça dele, mas assim, ele não precisa daquilo. Só que a lei fala o seguinte, que embora ele não precise daquilo, ele não pode abrir mão. Por quê? Porque é um direito de subsistência dele. Porque está acoplado nesse direito todos esses direitos da personalidade. Então, uma pessoa não tem direito, né? Tanto é verdade que quando você grava uma aula para o EAD, você fala ali, eu recebi para isso e eu estou fazendo uma cessão desses direitos, uma cessão onerosa, porque a outra pessoa te pagou. Aí você fala para mim assim, não, mas o salário que está pagando mensalmente para você não está englobado isso, ainda mais nesse momento de gravar aula? Não. Está englobado você dar a aula remota. Agora, a gravação da aula, você ficar com a aula gravada, isso não. Porque senão as coisas se tornam muito fáceis, né? Fica uma situação assim, inclusive uma situação cá entre nós, que o que eu tenho visto aí, é uma falta de respeito, inclusive, porque as pessoas falam assim,
eu não gostaria, eu não queria de ficar exposta, mas eu tenho que me expor, porque senão o patrão me manda embora, porque senão vai me perseguir. Então, há uma ameaça velada nisso, né? Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, né? Isso não pode acontecer. E o que normalmente as pessoas têm feito nesse momento agora é dizer isso. Agora, o que acontece? Por que eu tenho que ficar com a minha imagem exposta o tempo todo? Que diferença faz aqui, ó? Não, mas é que tá provando. Ó, eu tirei a minha imagem. Que diferença faz eu estar falando ou estar com a minha imagem? Para quê? Não, mas é para controlar se realmente o professor está lá, se realmente o professor está fazendo a função dele. Mas até isso é uma ignorância extremamente imensa, porque desde quando você ficar falando mais do mesmo também, repetidamente, só para esticar o tempo, significa que você esteja comprovando a atuação laboral, né? Porque o que eu tenho visto é assim, professor, esse cara até numa telinha do lado e ele bota um vídeo do YouTube. Ou então ele fica falando mais do menos, ou ele faz uma piada, ou ele repete conteúdo. Aí não adianta. Adianta de quê? Só para falar assim, não, olha, eu estou aqui, vocês estão me vendo, e daí? Né? Que diferença faz isso? Então, nós temos algumas situações que elas deturpam, na minha opinião, são pessoas assim, totalmente despreparadas, até pelo conhecimento de aula remota, que é muito tempo para uma pessoa ficar ali assim, presa, né? Para uma pessoa ficar. Né? Inclusive, em faculdades que têm um know-how maior e que são presenciais, o que elas fizeram? Elas disponibilizaram 30 minutos de aulas gravadas, né? E depois o professor entra num chat de mais 30 minutos para estar dando uma devolutiva para o aluno, para que ele possa fazer perguntas, para que ele possa esclarecer perguntas. Aí tudo bem. E tudo bem se eles estão pagando por esse material para deixar disponível até o final do ano. Eu vi contratos. Olha, a gente quer deixar disponível até o final do ano. Tudo bem, mas então vai fazer o contrato autorizando, vai fazer o contrato de cessão desses direitos, né? E quando a gente fala desses direitos autorais, tem uma coisa também. O professor ele faz a cessão do direito autoral, do direito de propriedade, mas ele não faz do direito moral dele atinente a esses direitos da personalidade. Porque esses direitos ele não pode abrir mão, ele é o autor daquilo ali. Então ele não vai abrir mão, a lei nem autoriza isso, né? Então ele está abrindo mão de ganhar mais dinheiro em cima daquilo. Mas, em contrapartida, não significa que possa colocar um avatar lá, né, e falar, não, é outra pessoa, só está falando a voz da Rafaela. Mas nós inventamos um boneco lá, um avatar, e é o avatar que está falando. Não, não é o avatar que está falando, sou eu que estou falando, é a minha voz pode não ser bonita, né? E a minha cara também pode não ser bonita. Quando eu nasci, minha mãe falou, filha, você vai ser feia, mas não tem problema. Seja difícil que dá tudo certo, né? E aí eu obedeci minha mãe, né? Mas eu tenho esse direito, né? Eu tenho direito à minha imagem feia ou bonita, eu tenho direito à voz, né? Eu tenho direito também se eu crio um determinado jargão ou se eu crio né? Os meus alunos, eles entram na sala de aula, eles já sabem direitinho qual que é a primeira palavra do dia, né? Então, eles sabem. Por quê? Porque eu crio algumas situações para vincular a imagem mesmo, né? E ela tem que ser vinculada dessa maneira. Então, não pode qualquer um usar ao seu bel prazer. Também não pode me obrigar a fazer se eu não quiser fazer, né? Tem toda essa questão aí envolvida, né? E esses direitos da personalidade, muitas vezes a gente não sabe a dimensão deles.
até que surja um problema que vai ser discutido judicialmente, né? Então, às vezes a gente acha assim, o que tem, né? Não tem problema nenhum, mas espera aí que vai surgir um problema que vai trazer aquilo à tona. Como eu falei para vocês da história do Roberto Carlos, uma outra pessoa poderia falar assim, nossa, um fã meu, ele pegou a minha imagem, ele pegou a minha história de vida, transformou num livro. Nossa, isso para mim é uma honra, né? Vai divulgar a minha imagem. Só que para o Roberto Carlos aquilo significou uma afronta. Ele não gostou, ele não queria, ele não, né? Só que o tribunal entendeu que pode ser questionado por ele até em outra obra as coisas que foram escritas ali, mas que deveria deixar público, porque a ideia que aquela pessoa faz a respeito dele, todo mundo tem direito de ter uma imagem do outro, né? A reputação é isso, a imagem que terceiras pessoas fazem da gente. Que como não tinha nada ali que o ofendia, ou que se ele comprovasse que alguma coisa ali fosse mentira, tudo bem. Mas que quem mandou ele ser público, né? Se ele é uma pessoa pública, ele por si só ele já era uma figura exposta. Então, que ele não poderia estar reclamando de uma privacidade que sequer ele cuidou de deixar privado, né? Coisas privadas. Então, por exemplo, todo mundo sabe que ele teve um affair, né, com a Miriam Rios. Todo mundo sabe que ele foi casado não sei quantas vezes. Então, eu não sei nada da vida do Roberto Carlos, né, porque eu acho ele um chato, mas tudo bem, né? A maior parte da população brasileira gosta dele. Né? Eu não gosto nada muito meloso, sabe? É mal de advogado também. Você é mais para ficar assim, mais objetivo, né? Não fica com muita nhenhenhê, né? Esses mimimi, né? O advogado não dá conta disso, né? É muito prático para as coisas. Então, eu não gosto, mas tem quem gosta, sabe tudo da vida do homem, né? Nossa, então, eu tenho uma amiga, ela sabe tudo da vida dele, que ano que ele fez a música tal. Mas aí é por isso que eu tô falando pra vocês, ele é um homem público, né? O cara não importou a vida inteira, e depois ele vem querer fechar a vida dele, né? Querer falar, não, ó, não pode publicizar a minha vida. Ela já é mais pública que tudo, mais aberta que tudo, né? Então essas questões envolvem o direito da personalidade de cada um de um jeito. Como eu tô falando para vocês, porque as pessoas recebem as coisas de uma maneira diferente. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa querendo dizer uma coisa, ela recebe de outra forma. Então, normalmente também, a pessoa que lida com direito autoral de terceiros, quer dizer, de outro, ele precisa ter um certo tato para lidar com aquilo. Que eu já vou falar para vocês, eu não tenho muito, não. Assim, é o que eu tô falando, eu não tenho muita paciência. Para mim, a coisa é pá. Olha, sabe uma coisa que ultimamente aliás, ultimamente não, eu nunca suportei. Esse negócio de grupo de WhatsApp. Porque as pessoas falam tanto, tanta bobagem isso aí, que é uma coisa violenta. Até grupos que são de trabalho, só sai bobeira. Então, é umas perguntas idiota, minha tolerância é zero. Então, normalmente, o que eu faço? Né? Eu falo assim, olha, quando chega na minha vez de trabalhar, eu pergunto para uma pessoa objetiva, o que eu tenho que fazer? É isso, dia tal, hora tal. Pronto, acabou. Para mim está resolvido. Porque se ficar com muita coisa, eu já não quero nem saber, eu perco até a graça, perco até o interesse. Por que eu estou falando isso? Porque são coisas da personalidade, é da psique, é da imagem, é um conjunto. E aí, por exemplo, igual vocês que lidam com professores, né, que lidam com muita gente, você, o Luciane, que está falando aí que lida em prefeitura ainda, você vai encontrar tudo que é tipo de gente. De tudo quanto é jeito, né? Pode falar, doutor. Piva. Só que abre o microfone. É que vai cair o tempo. Aí a gente pode voltar no próximo. Falta menos de 1 minuto, tá bom? Pode. É só para não interromper no meio da sua fala. Tá, então, mas cai sozinho ou eu tenho que sair e acessar de novo? Não, vai cair daqui a alguns segundos. Ah, é? É. Então tá. E então, aí, caindo, daí acessa o segundo link lá.
Tá bom. Tá bom? Já vou estar acessando. Tá legal, obrigada. Mas como ainda tem um minutinho, né? Então eu Não, vou. acabou. Precisa ter uma certa cautela e entender tudo isso. Porque, principalmente no momento, eu estou falando em específico com o momento que nós estamos vivendo agora. Dependendo de como você lidar com determinadas coisas, nem sei o que pode sair. Né? O futuro, a gente vai ver realmente as consequências disso tudo depois, né? E o que vai sair no sentido assim de ser forçado. Eu presenciei algumas situações assim muito complexas. Por exemplo, tive que lidar com certas situações extremamente complexas. Eu fui numa das reuniões que eu fui quando tudo isso começou. Quando eu fui abordar essa questão de direito autoral, uma mulher gritou comigo, feito uma louca, uma professora. E ela virou-se e falou assim: você está preocupado com direito autoral? Ninguém está preocupado com isso? Ela falou desse jeito. Ninguém está preocupado com isso, porque a gente está tentando manter um emprego, enquanto isso está preocupada com perfumaria. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente passa um perfume, principalmente perfume bom, e quando passa um ruim também, é ele que aparece, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que acontece? Tem alguém gravando, tem alguém falando, tem alguém, né? E isso poderá ser usado contra você. Ainda mais uma situação dessa, em que muitas pessoas estão passando por problemas financeiros. Lógico que algumas estão usando isso como meio de vida, agora outras não. Outras elas estão realmente passando por isso. Então, cuidado, porque elas podem estar fazendo já provas para estarem usando isso depois. E tem mais um problema: podem usar isso com relação ao próprio direito autoral no uso indevido de material produzido por ela, como ainda em outras áreas, por exemplo, nos reflexos que isso traz no âmbito civil, no âmbito trabalhista, no âmbito penal. Então, tem uma série de coisas aí. Eu não sei se vocês viram nas videoaulas, eu tentei demonstrar isso para vocês, que nós temos uma lei de direito autoral, então ela cria e cuida de aspectos civis, né? Então, por exemplo, esses que eu estou falando de direitos realmente da personalidade, do que você está brincando, né? Com a questão que envolve a personalidade de uma pessoa. Agora, vocês viram lá na videoaula aqueles casos em que ele ali está inserido, está ali determinado como um crime. E o Brasil, ele fez, aliás, né, eu comecei pelo direito da personalidade, porque eu achei assim, que dado a questão, eu até conversei com o Dr. Piva antes, ele também me sugeriu, né, iniciar pelos direitos da personalidade, justamente porque foi onde a gente detectou, né, nós não estamos de brincadeira, a gente tem responsabilidade, onde foi detectado o problema maior, né, com relação ao que vocês não haviam assim entendido de uma forma um pouco mais profunda, né? Então, eu comecei a abordar por isso. Mas uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o Brasil ele foi signatário de um acordo que em patentes chama PCT, né, que é o Tratado Internacional de Patentes. Só que, e aí eu estou falando isso, porque vocês podem falar: o que patente tem a ver com o que a gente faz? Tudo. Eu lido com pessoas que fazem projetos. Faz projeto, né? Faz um projeto de circuito, faz um projeto de eletricidade, faz um projeto de design de ambientes. Quer dizer, tudo isso tem direito autoral envolvido. Só que a proteção, por exemplo, você tem um direito autoral, a pessoa criou uma marca super importante. Então, ela vai registrar essa marca.
Então, a proteção vai se dar pelo registro da marca. Só que uma pessoa fez um projeto muito bom e ele vai registrar como patente. E aí você fez um livro excelente, você vai registrá-lo como direito autoral. E você fez uma música, ela vai ser registrada como tal, tem a letra e tem a melodia. Então, tudo, veja, o que muda são as espécies, os tipos de proteção que você dá àquela coisa. E o Brasil, ele fez um acordo na área de patentes, então, por exemplo, quem trabalha com projeto, que se chama PCT. E o que significa esse tratado de PCT? Ele é um tratado internacional que, quando você registra no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e você paga um pouco a mais, porque a questão é realmente do pagamento, ele vai lançar um raio, né, em outros países. Então, automaticamente, você também já está protegido em outros países. Só que, veja, isso é na área de patente. Só que na área do direito autoral, então, começaram a se movimentar também. E aí fizeram o acordo TRIPS. Né? Então, tem a rodada do Uruguai, que foi ratificado pelo Brasil, pelo decreto 1355. Depois teve antes disso, teve a Convenção de Berna, que também foi ratificada pelo Brasil. Nós temos CUDA, que foi elaborado pela Organização Mundial de Propriedade Industrial e foi ratificado pelo Brasil. Nós temos a Convenção de Roma, que foi ratificada pelo Brasil e tratou-se no Brasil de trazer a extensão desse acordo, dessa convenção, para dentro do Brasil como lei brasileira. Então, criou-se o decreto 57.125, que tratou em específico dos direitos conexos, porque as pessoas filmavam até as nossas novelas de televisão e exportavam para lá para ganhar dinheiro em circuitos fechados. Foi aí que se possibilitou, e começou com um acordo que foi feito em Portugal e Espanha, de exportar as nossas novelas. E aí gerou um problema muito grande, começou com a escravizaura. Por quê? Porque tem o livro, então tem o direito do autor, tem o direito conexo de todos aqueles personagens que estão ali, mas como foi levado para aqueles países, precisou fazer a dublagem da voz dos personagens. Então foi o direito conexo do direito conexo, um em cima do outro. E aí teve que se observar o seguinte: o que tinha de lei aqui, o que tinha de lei lá, e o que isso gerava de recurso para cada uma das partes envolvidas. E por isso que eles procuram vender, porque quem que paga tudo isso? Os patrocinadores. E nós que assistimos, porque cada vez que entra um intervalo que passa aquele monte de propaganda, eles ganham com isso. Por exemplo, agora vai ter uma mudança, vocês vão ver a mudança gigantesca que vai se ter agora que os artistas descobriram as lives. Por quê? Porque a live, ela arrecada mais dinheiro, ela torna o ator, o compositor, a música muito mais divulgada em tempo muito menor. Eu já estou estudando isso, né? Ela tem vamos assim dizer, ela tem uma amplitude violenta, gigantesca, que eles nem sequer eles faziam ideia. E agora, com a situação de Covid, ela se apresenta dessa maneira. A live feita pelo Andrea Bocelli em Milão, teve, em tempo real, inclusive eu fui uma delas, 3 milhões de espectadores, em tempo real. E o que acontece? Eles geravam, no meio disso, patrocinadores, porque todo mundo quer patrocinar uma coisa dessa, né? Porque, olha, pensa bem, o tanto de gente que vai ver essa mercadoria, que vai ver esse produto, né?
E se você conseguir colocar o seu ali, né, em mensagens até diretas, porque não é nem subliminar, vamos e venhamos, são mensagens diretas. Então, isso vai envolver, porque já pensou se ele quiser vincular, por exemplo, imagina uma coisa, numa novela, você, entre um intervalo e outro, você vende o tempo real ali de 3, 4 patrocinadores, no máximo 5, né? Entre um intervalo e outro, um capítulo de novela. Numa live, você pode vincular um patrocinador de cada país, por exemplo, 10, 15, não interessa. Você pode, vai depender, se tem um Dr. Piva editando, eles vão estar perdidos, né? Porque ele inventa coisa, né, Dr. Piva? Então bem complicado. Eu até queria fazer um comentário aí, porque com as tecnologias atuais e vendo essa possibilidade, por exemplo, de rastreamento, né, por trás da internet, eu consigo fazer propagandas individuais até. Então, ou seja, eu estabeleço, essa propaganda é para esse público-alvo. Então, eu consigo focar diretamente o público-alvo. E vender mais. Aí você fala para mim, mas o que isso tem com a nossa aula, com o que a gente está aprendendo? Se a sua aula for uma big aula, for a aula, e você puder colocar em tempo real para várias pessoas, para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, não interessa quantas pessoas, você vai ter que vender esse direito autoral mais caro. E bem mais caro. Por quê? Justamente porque vai ter toda essa vinculação de patrocínio por trás. Alguém está ganhando com isso, né? Agora, o que não é justo é alguém usar a sua imagem para ganhar em cima dela. E é isso que as pessoas não estão se atentando. Elas não estão tendo... E é uma coisa cultural do Brasil que a gente não se dá o devido valor, né? A gente não se dá. Porque os tratamentos, eles são muito hostis. Podem ver como que as pessoas falam umas com as outras, né? Elas são incapazes de uma gentileza, de um elogio, né? Foi embora tudo isso, não pode. Essas coisas têm que ser resgatadas, porque isso faz parte dos direitos da personalidade. Você não tem direito de colocar uma pessoa para baixo, né? Colocar uma pessoa, diminuí-la, principalmente para você ganhar proveito econômico em cima dela, né? Comigo essas coisas são meio complexas, porque quando se uma pessoa desfaz de mim, eu falo bye bye, né? Tchau, eu viro as costas. Porque olha, como é que fica isso? As pessoas têm que ser valorizadas. Você gosta de ser valorizado, então valorize o outro. Tudo no seu devido lugar, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando há esse respeito e que todo mundo quer ganhar e todo mundo deixa o outro ganhar, ou bem ou mal, às vezes você está fazendo uma coisa para você mesmo, porque você vai estar se beneficiando, né? Quando você tem aquilo que você dá, né? Isso é extremamente importante. É importante, e para o direito autoral, principalmente. Só que nós temos uma cultura de se apropriar do que é do outro. Eu dei uma aula a respeito de como se montar um e-commerce, e uma pessoa veio e se apropriou do meu material. Então, quer dizer, é umas coisas que não tem cabimento, né? E pensa ainda que a gente é bobo. Mas tudo bem, né? A pessoa também... porque tem alguns pulos do gato, por exemplo. O Dr. Piva mesmo, ele pode falar para vocês. Ele já assistiu N aulas minhas. Nenhuma é igual à outra. Por quê que não é? Porque as coisas mudam e eu vou acompanhando. Então, hoje, por exemplo, eu já falei da questão das lives e o Dr. Piva ressaltou que tem um mecanismo que você faz, que você dispara para patrocinadores diferentes, então isso te dá o direito de você ganhar cada vez mais dinheiro, que antes do Covid nós não poderíamos falar, nós não tínhamos essa experiência. Tínhamos, Dr. Piva? Não. Não tinha, né? Então...
Então, é bobagem aquela pessoa também que fica naquele apego, né? Naquela apego de material, apego de... Você foi valorizado por aquilo, vende, você, sabe, assim, desapega. É igual a LX mesmo fala, vamos, essa questão do desapego tornou-se disseminada, né, no mundo, mundialmente falando, pela OLX, né? Você não quer o que é velho, desapega, vamos trocar, vamos substituir, né? Porque também eu estou atribuindo ao criador, né, a sua obra. Foi a OLX que lançou isso. Então, assim, a questão é o seguinte: vamos pagar, atribuir, fazer aquilo que é justo. Porque o que é justo não tem problema para ninguém, né? Sai tudo muito, muito bom, né? E então o Brasil ele fez esse acordo TRIPS e ele também, no Brasil, vocês viram que eu coloquei para vocês, a lei de software, ela não atende em ponto nenhum, né, a situação do criador. E o que é pior, dentro das instituições, isso cria um problema muito grande, porque a lei de software, no artigo 4º, ela veio trazer o seguinte, que tudo aquilo que você cria de programa de computador e que é atrelado ao programa de computador de alguma forma, então seja um trabalho de TCC, seja uma monografia, seja uma dissertação de mestrado, se você criou usando os recursos daquela instituição, se você criou usando laboratórios, se você criou lá dentro, a propriedade é da instituição. Então, e outra coisa, lhe retira até o direito de falar, eu criei isso, eu sou o autor, né? E isso é muito triste, isso é muito triste, porque você vê que o que está sendo respeitado é nada, porque não está, nesse caso, se respeitando nem o direito do autor, nem o direito moral do autor, de falar, eu sou o autor, e nem o direito de propriedade, nenhum nem outro, né? Não se respeita isso, porque foi criado, é a contrapartida que você está dando para aquela instituição, seja ela pública ou privada, por ela ter garantido que você desenvolver suas pesquisas e tudo mais. Então, hoje, a lei de software ela não atende em nada. Começa que ela não atende o conceito de programa de computador, eu falei para vocês lá, né? Onde já se viu colocar lá que tecnologia analógica, nós não temos isso mais. Temos, doutor Pio, o senhor que sabe tudo, sabe? Não temos. Outra coisa, que a coisa tem que ficar presa, né, a um compartimento físico. E a nuvem, o que você faz com ela hoje? Né? O que você faz com a nuvem? Outra coisa, a pergunta que se faz, quem realmente é o detentor dos dados da nuvem? Porque a empresa, ela está te cedendo um espaço, mas a empresa está tendo acesso aos seus dados. E o que é pior, né? A lei não, os governantes não deixam no Brasil entrar em vigor a Lei de Proteção Geral de Dados. Porque ela foi feita em 2018, 2019 ela não entrou em vigor, agora a medida provisória 950/2020 prorrogou para dia 31 de maio, aí ato contínuo, um senador da República colocou um projeto de lei para ela não entrar em vigor nem dia 31 de maio de 2021, mas para entrar em vigor em agosto ou setembro de 2021. O que está por trás disso? Por que não querem isso? Porque a lei, ou bem ou mal, ela está levando a questionamentos que, né? Porque, na verdade, está havendo uma falácia. Você paga, mas você não leva. É igual os jogos virtuais, né? Você paga para ampliar a casinha, você paga para ampliar a moedinha, você paga para não sei o quê, e você não está pagando, você está pagando por nada, você está rasgando dinheiro, né?
É uma coisa violenta isso, né? E eles estão inserindo isso, né? Uma coisa que tá, né? Já tiveram pesquisas, N pesquisas nesse sentido, eles dão um jeito de subir com as pesquisas, tudo, some, né? Vai tudo embora. Eu tenho algumas bem guardadinhas, mas assim, pois some, porque não interessa, né? Tem muito dinheiro envolvido. É muita grana. Então, assim, essa tutela, né? Ela é uma tutela, bem dizer, falaciosa, principalmente com relação ao programa de computador. Não, o programa de computador, você patenteia ele, tá bom. A patente pode durar 50 anos. Ok, e daí? O que você faz com isso? Porque o máximo que você usa um programa de computador hoje é 3 anos. Tem gente que ainda usa alguns 5 anos, mas eu nunca vi, porque desatualiza, você tem que atualizar os sistemas, tem que atualizar tudo. Muda-se tudo, mudou um código-fonte, acabou tudo. Então, por isso que eu sou adepta dos livros, né? Eu não caio em fake news, por quê? Porque eu não gosto de nada estranho, nem ouço, nem. Você abriu tal coisa. Não, eu só abro quando vem de uma fonte fidedigna, porque eu não gosto dessas coisas. Que a gente sabe, né? Então, olha só. O direito, voltando ao direito da personalidade, eles são definidos como direitos que são irrenunciáveis e intransferíveis. Inclusive, tem um autor que ele fala assim: os direitos da personalidade são normalmente definidos como direito irrenunciável e intransmissível, de que todo indivíduo tem de controlar o uso do seu corpo, o uso do seu nome, o uso da sua imagem, o uso da sua aparência ou quaisquer outros aspectos constitutivos da sua identidade. Então, veja, a obra ela está vinculada à identidade da pessoa. E aqui no Brasil também, isso se torna assim, muito evidenciado, porque aqui a nossa ignorância é tão grande, né? A nossa ignorância extrapola muros, né? Que nós vivemos ao tempo inteiro, a gente fica assim, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque aí você fala assim, mas o que tem a ver discutir questões políticas? Tudo. Com relação aos direitos da personalidade, tem a ver você discutir tudo. Por que isso? Porque ao você se permitir questões que ficam presas na dualidade, você não discute coisa maior. Né? Quando você está preso, por exemplo, você veja, o mundo por si só ele é dual. Não sei se eu me faço entender, mas veja bem, você tem assim, ó, noite e dia, quente e frio, você tem esquerda, direita, você vai tendo. Só que enquanto, vocês vejam bem, enquanto as pessoas estão discutindo tudo isso, e elas estavam discutindo tudo isso, e houve eleição e tudo mais, fizeram carnaval e já estava decretada. Olha a lei número 6/2020, já estava decretado o Covid. E aí ninguém se preparou, mesmo antes, enquanto as pessoas ficam discutindo dualidades, elas não se permitem resolver questões que dependem de programas, de atuação programática. Então, vocês veem bem, se elas não cuidam do principal, que é a saúde, por exemplo, a saúde pública, não cuida da questão econômica, enquanto fica preso nessas bobagens aí, né, que são de cunho ideológico, mas elas são uma identidade fragilizada. É isso que eu quero dizer. Aí elas não discutem questões que são prementes. Então, vocês veem bem, né, que o número, os números não deixam mentir, que o quê? Que nós não temos programação em relação a nada. E isso vai refletir quando você precisa se estruturar, por exemplo,
com relação a aulas online, a aula remota, com relação ao uso de material que você pode ser acusado de ferir o direito autoral. Só que, veja bem, enquanto nós estamos nessa turba, nesse turbilhão, nessa enchente de problemas, na verdade, nós não temos problema ainda. Agora, depois, eu, por exemplo, vou trabalhar até, eu tenho certeza. Por quê? Porque aí, depois que tudo passar, porque vai passar, vão surgir outras realidades. E aí as pessoas vão ver, mas que direito eu tenho? E aí vai ser hora, né? Porque, por enquanto, inclusive, quando você vai falar dessas coisas, as pessoas falam assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para direito autoral, isso é perfumaria. E elas estão provocando lesões, né? Lesões à identidade. Identidade está ligada à condição de dignidade da pessoa humana. E ela está vinculada ao bolso das pessoas, que eu acho que é o órgão mais sensível que o ser humano tem. É só que é o rim, que é o coração, que é a cabeça. Não, é o bolso. Né? O bolso é o órgão sensível. E quando mexe em dinheiro, acaba a amizade, acaba casamento, acaba tudo. Né? Acaba patrão. Nossa, meu patrão pai para mim. Deixa ele te dever para você ver se ele vai continuar esse papis. Né? Vamos ver se vai continuar seu pai. Dinheiro, como dinheiro, eu gosto de brincar com dinheiro. Né? Às vezes a pessoa, nossa, mas quanto eu lhe devo? Ei, nem queira saber. Né? Nem queira que você não vai ter condição de pagar. Né? Porque eu gosto de brincar com isso, de ver, né, o nível de pequenez humana, né? Uma coisa que fere a questão de autonomia da vontade. Ela tira a autonomia das pessoas. Tira mesmo, a pessoa fica sem direito de escolha. Né? Sabe, é a pergunta que não quer calar, a bolsa ou a vida, né? Não, mas se eu der a bolsa, como é que fica a minha vida, né? Aí já, né? Então, vejam vocês que, por enquanto, né, é uma questão de autonomia moral, né? A questão de ficar mexendo com esses direitos. E nós temos um outro direito da personalidade, que talvez seja o pior deles, assim, nós não falou nada de pior até agora, não, esse é o piorzão, que é o chamado direito de ordem moral. Por quê? Porque esse direito de ordem moral, ele extrapola de uma forma muito gigantesca as coisas. Eu vou explicar. O direito de ordem moral, ele também é chamado de direito de fundamento social, né? Então, a primeira coisa que nós temos que saber para falar de direito de ordem moral é o seguinte, o que é moral, né? As pessoas, elas confundem moral, elas confundem moral com a questão ética. Veja, a ética, ela é a essência. E ela está baseada em valores que são valores assim, imutáveis. Vou dar um exemplo. Você fala assim, a vida humana é um valor. Dentro da teoria dos valores, você tem a vida humana que pode ser mensurada economicamente. Quanto vale uma vida humana? Aí você fala para mim, mas por que você está questionando isso? Ué, direito autoral. Um cara, feito o Dr. Piva, criou um aplicativo, né? Criação humana, dentro da mente dele. Ele criou um raio de um aplicativo chamado iFood. Quem que usa iFood hoje? Todo mundo. Agora, em tempos de Covid, mais ainda. Nessa porcaria, quando você pede a comida no celular, no iFood, o cara vem te entregar. Quando ele fez a entrega, você pagou, aparece lá as estrelinhas para você falar, quer dizer, ele está no banco dos réus. E você vai julgar se a entrega foi rápida.
Já está sendo feita uma pesquisa, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, que já se detectou o aumento de mortes nos entregadores de pizza, de iFood. Por quê? Porque eles querem entregar cada vez mais rápido, cada vez mais quente, cada vez mais... Para quê? Para eles ganhar as estrelinhas lá, porque quando eles ganham as estrelinhas, eles ganham mais din-din. Negócio de dinheiro. Só dinheiro. Dinheiro tira autonomia. Lembrem disso. Por isso que eu não me vinculo direito, dinheiro, porque ninguém vai tirar minha autonomia. Eu sou livre para entrar, para sair, para chegar, para tudo. Tchau. Se eu quiser até pedir esmola, eu vou pedir. Mas eu não tô... Desapegue, por favor. Por que tem gente agora, né, com pânico, com depressão, com tudo? E o medo de perder o emprego? Como que eu vou viver? Uai, paga para ver. Eu te garanto que de fome você não vai morrer, não. Ninguém morre de fome. O vizinho tem dó, a igreja tem dó, a cesta básica é garantida, fica frio. Não tem problema, não. Um jeito de se dar. Eu falo por experiência própria. Do chão não passa. Mas, enfim, eles correm para ter as estrelinhas. Tá, aí tem um problema. E a responsabilidade de quem criou isso? Né? Ah, não, mas ele só criou, não. Ele é solidário. Ele é solidário. Até que ponto você tem direito de criar algo? Você cria, que eu saiba, você deve criar coisas para trazer benefício, não malefício. Então, se você identificou o malefício, dá a jeito de arrumar ele. Arrumá-lo. Ele não pode causar mais mal do que bem. Não, mas eu não tô nem aí. Você não tá nem aí, porque o motoboy não é seu filho. Né? Que ele não é seu marido. E se ele fosse, muda. Então, olha bem, nós temos que entender que o direito moral ele é muito maior, porque ele tem a ver, não, porque veja, a ética estabelece valores. Agora, quem faz essa diferença de valores, o que é mais importante, o que é menos, isso somos nós. E nós temos que saber o seguinte, que dentro dessa relação, quando envolve você na relação, às vezes você quer, mas você não pode. Você tem que saber que você não pode. Você quer, mas você não pode. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas você pode pôr a sua vida em risco? Tá, às vezes você pode, mas você não quer. Não, então eu posso, eu tenho a liberdade de empreender maior velocidade lá, de usar a coisa, mas eu não quero. E por que eu não quero? Porque eu não quero pôr em risco a minha vida, porque a minha vida vale mais do que qualquer outra coisa. Né? Nós poderíamos estar tendo esse encontro aqui presencialmente, eu falo assim, ao vivo e a cores, um encontro, poderíamos. Claro. Mas você quer, mas você pode? Não, tem uma lei determinando o isolamento. Mas e se você quisesse burlar a lei? Você pode? Pode, mas você não quer, porque a sua vida é mais importante. Né? Então, veja, nem tudo que eu quero, eu posso, eu devo, né? Eu devo, mas eu não quero, é escolha. Então, quando você fala no aspecto moral, no aspecto social, tem a ver com as suas escolhas. E as suas escolhas te levam a algum lugar, né? E essas más escolhas feitas dentro do direito autoral, elas podem, às vezes, ser justificadas por uma situação pandêmica, que você vai justificar, igual a professora. Quando a professora falou isso, a professora criada em comunicação social, quase que eu dei aquele livro para ela da comunicação não violenta. Ela deve ler o livro, ela não leu. Mas minha vontade foi dar a ela esse livro, porque eu falei, a minha vontade foi falar para ela, minha santa, você está falando que é perfumaria, mas depois nós vamos ver essa perfumaria. Aí eu vou ter que cobrar caro. Se ela precisar dos meus honorários, eu vou precisar cobrar caro, né?
porque ela está acudindo tanta questão monetária que ela está achando que é bobagem respeitar o direito do autor do outro, depois ela vai ter que pagar por isso, eu acho justo, né? Então, veja, quando você justifica, a palavra justificar é tornar justo, e nem sempre a usurpação de um direito de personalidade você está justificando, porque você não está tornando justo. Não é porque houve uma situação que você julga que é perfumaria, que é isso, que é aquilo, você vai passar por cima do direito do outro. Não, não pode acontecer isso, né? Então, e por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando alguém cria alguma coisa, por exemplo, vocês quando criam um artigo, quando vocês criam um livro, uma obra, criam um contrato que seja, dá um trabalho danado. Você está dedicando tempo, você está dedicando energia, você estudou para aquilo. Para outro chegar e falar assim, não, dá licença, vou colocar meu nome. Então, assim, veja, não tem nada que justifique isso, não tem nada que torne isso justo, né? Então, nós temos que pensar tudo isso. E o Brasil, em termos de legislação, assinando esses acordos internacionais, inclusive com base nesses direitos que são conexos, quando esse direito que é usurpado, ele extrapola muros, ele vai muito mais além. Hoje ele já está protegido por todas essas leis que eu falei para vocês, baseado no acordo TRIPS, que o Brasil celebrou, isso com relação ao direito autoral, de obras, né? E direitos conexos também. Direito do autor. Né? Agora, com relação a patentes, com relação a marcas, aí já é o tratado de PCT. Então, não adianta você falar assim, não, eu não vou, né, eu vou cuidar disso, né, ou eu não estou nem aí. Você não está nem aí, você vai responder. Né? E como eu estou falando para vocês, vocês veem aqui que eu trouxe a questão das lives, eu trouxe a questão do iFood. Então, são todas ações que as pessoas estão fazendo, usando a tecnologia e usando a criação de alguém. E na maior parte, elas estão usando isso sem essa preocupação que vocês estão tendo. Porque vocês não estão em plena noite de um feriado me aguentando para nada. Entende? Mas quantas pessoas querem isso ou estão fazendo isso que vocês estão fazendo? A maior parte não está nem aí, elas estão de boa na lagoa. Só que depois vocês vão ver o reflexo disso aí. Como eu lido na prática, eu acabo lidando, embora eu já esteja cansado, eu estou querendo largar de advogar. Estou querendo me dedicar só à pesquisa, estou ficando rica, chique. Estou querendo me dedicar só a escrever, só a pesquisa. Estou querendo mais advogar, estou com preguiça, está me cansando a beleza esse negócio de advogar. Porque os advogados também dão muito trabalho, juiz, promotor, sabe? Não dou conta. Então, estou querendo mais estudar, trabalhar e pesquisar cada vez mais. Agora estou querendo partir para pesquisa internacional. Vocês podem ver que tudo eu estou na pesquisa internacional agora, estou ficando chique. Estou estudando língua também, toda aquela moda, porque eu não estou aguentando nessa lereia. Fala, doutor Pio. Pode falar. Vai acabar o tempo. Ah, mas vai muito rápido esse tempo seu, tá doido o negócio desse. Tá bom, caiu, nós levantamos, que eu já boto a senha aqui. Quanto tempo vai cair esse troço? Acho que uns 30 segundos. Agora eu ia falar do Uber. Uber? Agora tem o caso Uber. O senhor tá rindo? Contar do caso Uber. Eita! Tem que ser coisas novas. Envolvendo direito da personalidade. Que Vamos lá. Bem parecido com o iFood, né? Não. Não?
Olha só, por que o Uber não é, né? Vamos ver por quê. O Uber, ele pode ser parecido em termos de ser um aplicativo, ok? Mas as relações contratuais dele podem extrapolar de uma forma maior. Tá. Então, o que aconteceu? Um médico, e isso é fato verídico, isso aconteceu aqui no Brasil. O médico foi viajar para Maceió, lá, aquela terra maravilhosa, né? Que delícia que é aquilo. Ele foi viajar lá para Maceió e a única coisa que ele fez errado, ele levou o sogro e a sogra. Ele levou o sogro, a sogra, o cunhada, criada arranca, trinca e a penca. Não sei pra que isso, tanto de gente, mas levou. E ele foi com a mulher, com a esposa e os 2 filhos. E ficaram no mesmo hotel lá, amargando. Até isso. Nossa, eu vou te falar, tem gente que gosta, né? Tá doido. Ele ficou lá no hotel. E na hora de ir embora, ele tinha horário para pegar o avião, porque ele tinha 3 consultas que ele tinha que atender em Brasília. Ele é de Brasília, esse médico. E aí ele marcou as 3 consultas, né? Tudo bonitinho. E ele ligou para o Uber, para a mesma empresa, e chamou 2 Ubers. Num carro, ia ele, a esposa, os filhos, os 2 filhos e as malas deles. E no outro carro, o sogro, a sogra, cunhada e cunhada e as malas deles. Ok. E foram embora. Entraram, até aí tá tudo belezinha. Tudo bonito. Só que o Uber, ele segue um trajeto, você paga antes, né? Ou pode pagar depois, mas quando você tem lá o cartão no aplicativo, já paga, ele já tinha. Ele pagou pela corrida e para fazer um determinado trajeto, né? Então, olha só, o trajeto ele é traçado pelo aplicativo, que procura no sistema Waze, como se fosse o Waze, né, atrelado, um caminho mais curto, né, que leve aonde ele precisa, e para ir para o aeroporto. Só que lá em Maceió tem as avenidas lá e tinha um engarrafamento. O cara falou, eu vou cortar caminho. E ele saiu do engarrafamento. Só que ele não sabia muito bem para onde ele ia. Assim, ele não conhecia o outro caminho que ele falou, supostamente. E o cunhado com a cunhada, o sogro e a sogra, chegaram lá no aeroporto no horário, pegaram o avião, porque ele nunca mais chegava com a mulher, e foram embora. E ele perdeu o voo, ele teve que ficar em Maceió, ele teve que mudar o voo dele, ele teve que mudar as consultas, ele teve que mudar tudo quanto há. E aí, o que ele fez? Ele entrou contra o motorista, falando que o motorista desviou o trajeto, que era culpa do motorista e tudo. O que o motorista fez? Não, a culpa não é minha, a culpa é do aplicativo, que não prevê situações como essa, né? Aí o aplicativo Uber, a pessoa que fez o aplicativo foi chamado. Aí falou assim, não, a culpa não é minha, a culpa é do intermediador que fornece os carros lá e tudo mais. Olha bem onde que vai a coisa. Então a culpa não é minha, né? Aí o que o juiz fez? O juiz entendeu o seguinte, que ele chamou o Uber pelo benefício que o aplicativo traz e trouxe. E que foi uma falha na cadeia. E responsabilizou quem? Uber. O aplicativo. Mandou pagar tudo e mais alguma coisa. Por quê? Porque ele era o criador, o autor da façanha. Agora, o juiz não tirou o direito do responsável pelo aplicativo de regresso em cima do motorista mas aí o que eles falaram? O que o tribunal falou? Que é uma relação contratual entre o motorista e o aplicativo. Mas que ali o cara que chamou por causa daquela criação, daquele mecanismo novo. O que eu quero dizer com isso?
às vezes, a gente não é perfumaria o direito autoral? Então, por que se buscou o autor da façanha? Por que se foi em cima de quem, assim, por que foi em cima de quem criou? Por que foi em cima disso? Não deveria, não é? Mas foi. Então, assim, os direitos da personalidade, eles são absolutos, eles são gerais, eles gozam de uma generalidade, né? Isso significa que ele é de todas as pessoas têm esse direito de personalidade. Ele é extra patrimonial, porque não está querendo saber se possui condição patrimonial direta ou uma atribuição patrimonial direta. Pode ser indireto, como acontece com os direitos conexos. Ele é indisponível, então você não pode falar, eu vou abrir mão, né? Não, eu nasci com essa cara que é minha, né? Não, vou abrir, não pode, né? É indisponível, é imprescritível, é impenhorável e é vitalício, é enquanto você viver. Então, veja você que você não pode, né? Eu vou usar a imagem de alguém, eu vou usar o nome de alguém, eu vou usar o nome da obra que alguém criou, né? Você não pode estar usando isso, né? Você criou aquilo é seu. E em contrapartida, é lógico que a gente está falando aqui desses direitos patrimoniais referentes aos direitos da personalidade, mas atribuídos, por exemplo, a um professor, a um criador de um software, alguma coisa assim. Só que, em contrapartida também, o ser criador envolve responsabilidades também do outro lado. Porque você, como criador, e aí, por exemplo, que entra a questão do iFood, então, onde também existem falhas na sua criação, né? Porque você pode também ser responsabilizado pela falha na forma de criar, na criação que você está dando aquela determinada coisa. Então, você não pode, tem certas coisas que elas vêm a extrapolar, você não pode ferir, né? Como autor mesmo daquela coisa, você não pode estar agredindo, né? Tem coisas que são verdadeiras agressões. Da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com a verborragia, com a colocação de palavras, quando isso é escrito também, isso é materializado, né? Quando o direito que é imaterial, que está no cérebro, ele vem para ser materializado, você não pode tão simplesmente desprezá-lo e falar assim, não, eu não vou tomar os devidos cuidados. Não, você tem que tomar cuidados também com aquilo que você cria. Na questão envolvendo marcas, isso é muito presente. Porque, por exemplo, quando você fala de marcas, né? E essa marca, hoje, ela está muito presente nas criações, principalmente para escolas, porque tem escola que tem um diferencial, né? Ela tem aquele professor que tem um diferencial, aquele professor que se destaca mais porque ele cria uma metodologia diferente, ele cria uma coisa diferente, né? Então, nós estamos bem vinculados a essa abordagem. Quando você tem que todas essas questões, você tem que lidar com isso de uma forma contratual. E às vezes, aquele professor está se destacando, aquela pessoa está se destacando pelo ser aí dela. Ela tem características que são importantes a ela. E aí você tem que lidar com isso também de uma forma mais contratual, né? E você tem que saber também que às vezes não basta um contrato só. Então você pode ter um contrato na área trabalhista, mas você vai ter um contrato com relação ao uso de direito de imagem, você vai ter um contrato com relação ao uso de direito autoral. Aí você fala para mim assim, não, mas a gente vê tanta gente aí se apropriando de vídeos, de coisas das outras pessoas, e elas não sofrem sanção nenhuma. Eu já fui questionada com relação a isso também. Ué, tudo bem,
O fórum fica lá. A justiça fica lá, ela é cega, ela não está vendo o que está acontecendo. Só que se alguém, não interessa que o mundo esteja fazendo, se alguém se sentiu lesado naquele direito e for buscar a proteção desse direito, então não interessa o que você fale ou o que você justifique, né? Aquela pessoa buscou os direitos dela. Eu acredito que depois que passar essa situação de pandemia, por uma questão até de necessidade de recursos financeiros mesmo, as pessoas vão se atentar e elas vão querer, sim, ir atrás dos direitos delas. Então, por isso que é bom também você atribuir as licenças, né? Que a própria legislação criou. E, por exemplo, o Brasil é signatário, né, das licenças do copyright, das licenças do Creative Commons, e onde você tem o copyleft, você tem o copyright, né? E você tem uma série de licenças e permissões que, seja pagando ou não, porque elas são livres, mas você pode utilizá-las. Então, porque, igual uma coisa, se o Dr. Piva pode fazer essa reunião desse jeito, é até bom que quando, por exemplo, entre um intervalo e outro até eu acessar, que ó, eu tomo minha água. Então, às vezes, é melhor você fazer a coisa pelo caminho que é legal do que depois você ter que pagar por aquilo que você não respeitou, né? Então, você tem atribuições de compartilhamento em que são permitidas. E não custa você estar respeitando isso. Qual é o problema de você estar respeitando isso? Hoje você pode, inclusive tem, por exemplo, para quem trabalha com escola, a plataforma Moodle, ela é bem cuidadosa nessa questão. Por exemplo, você pode fazer uso de uma URL, de um vídeo seu, e você está restringindo que outras pessoas copiem aquilo. Não é público, né? Você compartilha ali, só naquele espaço ali, ninguém pode retirar aquilo. Então, às vezes, por exemplo, para uma escola, é melhor você ter um investimento desse, onde você pode estar garantindo também o direito do autor dos seus professores, do que você deixar a coisa livre, sabe? Então, são todas coisas que você tem licenças que são livres e licenças que não são livres, que você tem que atribuir a elas algum crédito, tudo. Só que às vezes é melhor você paga um pouco, você paga aquilo que é de direito à pessoa, para você evitar problemas muito maiores no futuro, porque, assim, você se garante, né? E, ao mesmo tempo, você vai estar respeitando o direito do outro. Então, aí você vai ter como justificar, que justificar, lembre, é tornar justo aquilo que é justo, né? E não é questão de você tá querendo, né? Tem pessoa que só quer ganhar, ele quer ganhar muito, né? Para que isso? Não, é melhor que você ganhe sempre do que você ganhar muito num determinado momento e depois ter que pagar muito também, né? Tem tudo isso. Então, nós temos essas licenças que são públicas, que são gerais, né? Que são generalizadas, e que o Brasil é signatário, né, de todas essas coisas, né, e que não custa, né, você verificar isso. Inclusive, né, com relação à educação, você tem o seguinte, a educação, ela é um direito que ela está na Constituição, e ela está dentro também dos direitos, né, da Declaração de Direito Fundamental à Educação, mas veja bem, como que você quer dar educação se você quer fornecer um serviço de educação, você quer educação, se você não tem educação com relação ao direito que é do outro, né? Se você não tem educação no uso da imagem do outro, né? Daquilo que pertence ao outro. Então, você tem que pensar a escola também
como uma condição imprescindível de você exercitar critérios éticos a partir do que a lei está te fornecendo, porque a lei ela te fornece o mínimo daquilo que você tem que cumprir de respeito com relação ao outro, né? Então, a escola, ela hoje tem muitos observatórios, ela tem também muitos, assim, softwares que são livres, que ela pode estar utilizando e praticando mesmo o exercício educacional sem estar ferindo o direito do autor, o direito que pertence ao outro, né? Que normalmente a gente não vê respeitado, né? Com relação a alguns aspectos, né, envolvendo a aula remota, principalmente de crianças, né? Você que trabalha aí na prefeitura aí, ô Luciane, às vezes tem crianças, dependendo da idade da criança, não dá para você ter aquela aula remota extensa, né? O professor ele tem que preparar algum tipo de atividade e que a criança possa desenvolver em casa com o menor recurso possível, porque a mãe não tem condições de fazer, né? Então, eu estava falando, né? O que fere o direito autoral? Você fazer uma proposta, por exemplo, da criança fazer uma gelatina, né? Ah, mas tem que usar fogo, né? Tem que ter uma parte quente. Não, se a criança bater o pozinho da gelatina, por exemplo, mais tempo, como se fosse uma massinha, ela vai batendo, ela vai pondo água de pouquinho, ela vai diluindo aquilo sem açúcar, e o tempo vai sem açúcar, não, sem fogo, sem água quente. E aquilo vai passando o tempo, você põe um pouco menos de água do que o normal. Aí ela vai gelar, você trabalha o sólido, o líquido, o gasoso, né? Uma série de conceitos que você pode estar trabalhando. Então, muitas vezes também a gente se apropria com a ideia do outro, aquela ideia do outro se apropria, não dá ao autor aquela condição que ele merece ter, às vezes por questão de aplicabilidade prática, de você não sair daquele modelo tradicional. Porque muita coisa que a gente usa também de ferir o direito autoral porque como que funcionava o modelo tradicional? Você vem à sala de aula, fala e repete aquilo que está lá no livro ou aquilo que está no quadro negro, né? Então você não está transmitindo conhecimento nenhum, você está repetindo, é uma mera repetição. Agora, quando você aprende a trabalhar de uma outra forma, de uma forma normal, né? Porque o anormal é o modelo tradicional. O modelo tradicional ele é o anormal. Por quê? Porque ele tirou das pessoas a possibilidade de pensar, de raciocinar. Então, quando você trabalha outras formas e você se julga capaz dessa outra forma, é onde você passa a respeitar o direito do outro, o valor do outro, o autor que há no outro. Né, a capacidade inventiva, criativa do outro, porque você é capaz, você nem precisa estar preocupado com ele. Ele faz a parte dele, você faz a sua e vivemos numa orquestra, tudo muito bonito, né? Não precisa usurpar direito de ninguém. E eu dei esse simples exemplo, mas a gente pode trabalhar com uma série de coisas, né? A gente pode fazer uma série de coisas. Quer ver uma outra coisa? Outro dia ensinei umas professoras a trabalhar. Falei, não, vamos botar a mão na massa aí de uma forma diferente. A criança não tem tinta em casa. Nenhuma criança tem tinta em casa. A mãe não tem dinheiro para comprar. E daí? E daí é o seguinte, vocês têm terra no quintal? Tem terra na sarjeta? Tem terra em algum lugar? Pega uma colher de terra aí. Né? Pegou a colher? Então, passa na peneira. Né, passa, esmaga. A pedra ela é feita dessa junção de terrinha. Você está trabalhando um monte de conceito aí. Não, mas vocês vão passar a terrinha na peneira.
Agora vai pegar a cola e vai misturar na terra. Pronto, tem a tinta cor de terra, marrom, mais bonita que a terra. Né? Você tem a tinta. E aí saíram os trabalhos, aí me mandaram fotos. Olha, deu certo. Ai, não diga, deu certo. Né? Você tem tantos recursos para trabalhar com tanta coisa, por que não trabalha? Por que não cria? Vamos incentivar, né, a nossa atividade criadora, né? Só que o que faz as pessoas criarem também, elas serem autoras, é a necessidade, né? Você quer resolver os seus problemas, então como que eu vou resolvê-los? Eu não tenho tinta, como eu vou fazer tinta? Né? Eu não tenho. Outra coisa, eu ensinei também, se você pegar uma folha, qualquer folha de árvore e tudo, e você esfregar ela com força, sai verde. Você tem a cor verde. Então vamos produzir. Né? Isso é produção. Agora, você produziu, você tem direito de ver a sua criação respeitada. Né? Tem coisas que não é possível que alguém não tenha. Olha, hoje nós vamos fazer uma árvore de verdade, hoje nós vamos trabalhar as folhas. Tá, pega lá as folhinhas do vaso da sua avó lá e vamos colar, vamos fazer uma árvore. Não precisa de muito dinheiro. Não precisa ter coisas em casa para desenvolver. Né? Então, vejam vocês que o trabalho, você pode trabalhar sem usurpar o direito do outro. Né? Sem extrapolar o direito que há no outro. Agora, uma coisa muito interessante. Existem, porque as pessoas falam muito da questão de como eu vou comprovar que aquela criação é minha. Existem muitas maneiras de você comprovar isso. Apesar dos registros que são dados pela própria lei. Então, hoje você prova que uma coisa é sua por um e-mail, hoje você prova através de você ter passado para o outro, de você ter dado uma aula, né? Ela ter sido gravada. Então, hoje, nós temos N situações que implicam em você ter como comprovar. E até depois buscar esse registro. Então, tem muita gente que me fala assim, eu não tenho, eu não tenho preocupação, eu estou usando mesmo o que é do outro, porque eu estou sabendo que ele não registrou. Tá, ele não registrou, mas ele tem como provar? Se ele tem como provar, você pode ter certeza que o tribunal vai reconhecer esse direito a ele. Então, é um outro aspecto que você tem que tomar cuidado também. Porque nós temos aí dois caminhos. Nós temos aquele caminho que já é o lugar certo e determinado que te garante aquele direito. Mas não significa que porque você não garantiu esse direito, você tem uma situação fática, uma situação de fato. Mas nada impede que essa situação de fato seja transformada numa situação de direito. E isso é em vários aspectos da vida. Você não precisa ser casado, você está numa união estável, você tem até filhos, né? E daí que você não está casado? O tribunal vai reconhecer. Então, é uma situação de fato transformada numa de direito. Então, o fato de você não ter um determinado registro, eu sou o autor, eu registrei tal coisa, não significa que você não seja o dono dela. E para isso, eu passei para vocês um exercício no final da videoaula, está lá, né? E está lá no slide também, em que o Silvio Santos, o cara fez a música para ele, a música é para mim, você que se dane, ninguém vai ver, não está registrada, ele correu lá, né, para querer usurpar o direito do cara que fez a música, mas o tribunal reconheceu e deu a ele. Por quê? Porque o cara teve outros meios de provar que fez aquilo. Então, às vezes, a gente quer também bancar o esperto em cima do outro. Cuidado com isso, porque você hoje tem todas as possibilidades de transformar uma situação que está se apresentando como uma situação meramente fática, um acontecimento, né, numa situação de direito. E basta que vá ao tribunal para isso. Então tem que se tomar um pouco de cuidado com isso daí, né?
Isso aconteceu também com o profeta da generosidade. Generosidade gera generosidade, que quiser apropriar, achando se é um mendigo de rua, vou me apropriar do que ele criou. Não. O tribunal foi em cima e reconheceu que ele era o autor da frase. Então, nós temos vários casos aí que comprovam essa situação, ok? Doutor Piva hoje está meio passado, né, doutor Piva? Está meio assustado aí. Por quê? Com as lives. Com as lives. Aí, né? Gente, mas ninguém tem pergunta? Camila tinha levantado a mão lá para fazer uma pergunta? Então, é que eu tô chegando agora de novo, que eu tive um problema que parou tudo. Aí eu não tava conseguindo acessar. Eu não sei até se perguntaram. Eu estava prestando bastante atenção, foi super legal a aula hoje, até para esclarecer bastante coisa. Sobre o direito de imagem. Eu também sou professora da prefeitura e eu acho que eu tive um caso bem parecido com a Luciane. Na verdade, assim, quando a gente iniciou a gravação das aulas, eu comecei a fazer por um programinha que eu achei que ficava mais adequado, né? Para aparecer a imagem do livro. Mesmo porque eu dou aula de inglês e fica difícil para eles lerem quando a gente tá longe, né? Com o rosto e o livro do lado. E aí, quando eu passei para a gestão da minha escola, eles falaram que não poderia ser assim, que eu era obrigada a aparecer. Aí eu bati o pé, porque eu também sou um pouco teimosa, falei que não dava, porque a aula ia ficar muito ruim e tudo, e veio uma carta para a gente da prefeitura, que a gente teve que assinar, que os professores estão fazendo vídeo-aula e não áudio-aula. Por isso tem essa obrigatoriedade. E como a gente também eu pelo menos não entendo muito dessas coisas e acabei não indo muito atrás, eu fiz a gravação aparecendo o meu rosto, porque segundo eles, os alunos precisam ver, porque eles estão morrendo de saudade, o que eu duvido muito, mas foi essa a justificativa. Eu acho que eles não queriam ver a gente, estava bom só o livro. E aí veio um documento para a gente assinar, que se caso não fizesse desse jeito, ia responder no jurídico. Então foi bem, bem ameaçador mesmo. E aí todo mundo começou a aparecer na imagem para mandar para as famílias, né? Então, assim, será que isso é uma coisa correta? Ou é que é meio superficial o que eu estou falando, né? Vocês ficaram com cópia do que vocês assinaram? Não, eles colocaram o número de um decreto, né, que tu tá em estado de calamidade, por isso das videoaulas, e eu pedi esse decreto. Aí foi difícil de conseguir também, porque eu não achei na internet. 2020? Acho que não. Decreto qual o número? 6? Não, o da prefeitura. Ah, da prefeitura. E aí, você pediu o decreto? Aí pedi para ver se falava isso, né? Regulamentava esse trabalho, como ia ser, como que a gente ia ter que fazer as videoaulas, mas não falava nada. Eu só pedi porque estava falando no documento que a gente assinou, né? Antes de entregar isso que você assinou, você não tirou foto do documento? Não. Por que não me procurou? Por que não me procurou, hein? Então você peça outra vez. Eles não podem, isso aí configura assédio moral. Tá? Isso configura, inclusive na área trabalhista, assédio moral. Tá? Eles não se foi da forma como você falou, não pode, tá? E eles não podem, eles não podem estar usando, né, o direito de imagem, nem forçar uma coisa dessa e nem a forçar tal. A não ser que tenha sido padronizado como um instrumento, né? Foi comprado para isso, mas vocês receberem instrução para isso, porque tem tudo isso. Por exemplo, se ele adotou uma plataforma, ele tem que instruir os professores da plataforma como utilizar, qual é a melhor maneira. Veja, isso aí inclusive extrapola o direito autoral. Isso aí vai além do direito autoral para o direito do trabalho. Tá? Não podia ter feito isso. E outra coisa, eu entendo que vocês devem ir reunindo provas. O dia que for mandado embora, entra na justiça contra eles. Tá? É verdade. Então, porque daí eu acabei gravando as aulas, porque a gente
fica meio em cima do muro, né? E todo mundo estava fazendo, eu falei, então tudo bem, mas eu não achei que ficou numa qualidade boa como tinha ficado antes com o livro do jeito que eu tinha feito. Uhum. E aí acabei mandando, e mesmo porque logo depois disso já veio esse papel para a gente assinar, que teria que mandar, que era então, vídeo aula e não áudio aula. Deveria ter esse papel, você deveria ter tirado uma foto antes de mandar. Né? Como que você mandou esse papel? Porque ele não poderia nem levar pessoalmente. Como é que esse papel foi recolhido? Foi por e-mail para as escolas. Então e tá aí ela feito. Imprimiu e a gente... Vocês imprimiram? Então, mas a escola imprimiu? Isso, a escola imprimiu, porque daí estava falando, explicando que os professores teriam que gravar as aulas. Mas você tem esse e-mail? E tinha que ser... Não, a escola recebeu o e-mail e a escola imprimiu e deu para a gente assinar que estava ciente de e como não teria passou que ser, nada né? por e-mail nem nada? Pra gente, não. Foi por e-mail deles. Nossa, e como que exige isso até impresso pessoalmente? Bom, você reúna provas disso, depois você vai ter a faca e o queijo na mão, tá? Porque eles não poderiam ter feito dessa forma. É a maneira como procederam para fazer a instrumentalização disso. Não poderia ter feito dessa forma. Todos os professores terão direitos aí. Todos. Inclusive, se vocês formarem um litisconsórcio ou uma ideia em conjunto, vocês podem estar requerendo indenização disso, porque isso configura assédio moral. Lógico, a gente faz coisas para adaptar dentro da situação emergencial, mas é aquilo que eu falei, ela não pode ser feita, como você falou, assim, numa ameaça ou exigindo tal coisa. Vocês tiveram alguma instrução, formação para estar trabalhando com isso, com essa forma que eles determinaram ou não? Isso a gente teve. Pelo menos na minha escola, a gente teve alguns treinamentos, né? Para fazer. Até nesse treinamento falava que a gente teria que aparecer, fazer uma apresentação para o aluno. Mas eu, como eu falei, eu sou teimosa, eu não quis. E daí que me falaram depois que teria que ser assim, que não sei o quê. Não. Forçado não, dessa forma não. Não poderia ser desse jeito. Não pode, né? Eles não podem alegar e nem usar esse tipo de argumento que a aluna está com saudade ou deixa de estar. Porque eu entendo que é uma forma que eles têm de controlar a questão da jornada de trabalho, o cumprimento da jornada de trabalho. Mas eles têm outros recursos para estar comprovando isso, que eles não poderiam estar cometendo assédio moral dessa forma. Isso é assédio moral. Tá? Isso configura assédio moral. Não poderia agir dessa forma. Tá? Lamentável isso. Pois é. Muito lamentável. Muito bem. Mais alguma pergunta, Vanessa, Celso, Gidailma? Gidailma tá quieta hoje. Marilúcia. Estão meio assustados. Fala de lei, todo mundo assusta. Né? Alguém quer fazer mais algum? Ô, doutor Piva, quanto tempo nós temos aí? Mais 4 minutos e 40. Então tá bom. Então eu posso falar? Já que o povo não quer falar, é o seguinte, eu ia falar também, assim, aproveitando um gancho no que ela está dizendo, no que ela propôs aqui, no que ela colocou, no que ela falou, é o seguinte, nós temos que entender que essa situação que foi, entre aspas, imposta, ela tem uma medida provisória que regulamentou a situação. E o que essa medida provisória ela trouxe é que poderiam os contratos de trabalho serem alterados de acordo com a necessidade de forma unilateral. E, inclusive, prevendo que
O professor, principalmente, não falou em específico o professor, eu que estou falando, mas ela falou qualquer atividade, qualquer área poderia ser exigido para garantia da saúde daquela pessoa e dos outros envolvidos por uma questão de garantia da saúde pública, que o trabalho fosse exercido de forma remota. Porém, o empregador teria que bancar, subsidiar todas as necessidades do trabalhador. Então, ele teria que pagar pelo computador, pelo notebook, pela internet, pelo aumento da internet, pelos dados, formar a instrução. E o governo, e eu estou falando isso, o governo, ele liberou verbas e dispensou de licitações as prefeituras, o Estado e o próprio ente federal. Então, mediante um caráter de urgência e necessidade, se dispensava até a observância do processo licitatório. E, inclusive, eu falei por causa disso, eu até fui contra isso. Por quê? Porque eu acho que o Covid não vai acabar nunca. Porque por que eles vão querer acabar, já que eles não. A licitação era o que garantia, se mesmo não garantia, que houvesse apropriação do dinheiro público. Se dispensa a licitação, aí não tem que o Estado falar, eu não tenho dinheiro, as escolas falarem, eu não tenho dinheiro nem nada. Então, o que eu aconselho? Eu dou um aconselhamento jurídico. Vocês todos deveriam pegar essas medidas provisórias e imprimir e guardar e pegar notícias em que a prefeitura comprou não sei o que sem licitação, que a prefeitura, porque tem inclusive na prefeitura, tem o site da prefeitura onde sai lá o que ela adquiriu, o que ela comprou, se foi com licitação, se não foi, porque o Estado é obrigado à transparência. Então, se ele está fazendo tudo isso, importando em tudo isso, obrigando, ele tem que bancar. Agora eu te pergunto, algum prefeito, algum governador, ele te deu o computador? Não? Pode pedir se você não tinha e teve que comprar. Qualquer coisa que você teve que comprar, guarda a nota e depois solicita na justiça. Fala que você quer ressarcimento disso aí. Você fala que você foi vítima de assédio moral e foi obrigada pela situação. E uma situação que o governo federal não estava de comum acordo com o governo do Estado, porque não estão. E aí tem o artigo 486 da CLT, que prevê tudo isso. Então é o seguinte, fala, doutor. Temos só mais 30 segundos. Não, então, era isso que eu tinha para falar. Guardem, se documentem. Acabou o negócio, ó. Justiça. Quando a justiça não vem por bem, ela tem que vir pela justiça. Né? Que demore o processo 1 ano, 2, 10. Às vezes você vai receber o que você tem direito no momento que você mais está precisando